Olá, muito boa tarde. Aproximam-se os dias do conclave, a reunião de cardeais de todo o mundo para eleger o Papa. Neste programa falamos sobre o presente na Igreja Católica e a relevância que tem no atual contexto da história. Contamos para isso com a presença de José Miguel Sardica, professor da Universidade Católica Portuguesa. Cumprimento, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia neste contexto de quase eleição do próximo Papa. Começávamos por caracterizar a sociedade de hoje e tentar perceber se é possível definir um perfil para o Papa que é preciso para a Igreja Católica hoje. É uma questão complexa, porque quem quer que venha a ser o novo Papa tem de facto um desafio, ou tem vários, pela frente. Nós vivemos num mundo relativamente diferente, ou aceleradamente diferente em relação à última eleição, e foi só há 12 anos. Mas em 12 anos o mundo mudou muito. Mudou mais desde a última eleição até esta nova do que tinha mudado do conclave de 2005 para o outro a seguir. Portanto, foram 8 anos, neste caso são 12, é um intervalo maior. E o legado, ou o desafio que a Igreja neste momento enfrenta, uma Igreja para 1.400 milhões, mais todos aqueles a quem este Papa chegou e influenciou, porque foi de facto uma voz liderante no mundo, as sociedades ocidental e não só hoje enfrentam desafios a que a Igreja Católica Apostólica Romana tem dado uma agenda e que o Papa falecido, o Papa Jorge Mário Bergoglio, de facto diagnosticou bem. Eu diria que entre os males do mundo e os antídotos possíveis, e foram os antídotos que o Papa deixa ao seu sucessor, uma Igreja necessariamente em saída, portanto uma cultura de diálogo, de abertura e de encontro, uma espiritualidade de maior cuidado, atenta à dignidade humana, atenta à diferença, atenta aos deserdados, aos pobres, aos idosos, portanto às margens. Era um Papa do fim do mundo, e foi um Papa que falou para o mundo inteiro, não apenas para a Igreja Europeia, que é aquela Igreja mais estabelecida. Viu a Igreja a partir do fim do mundo? Viu a Igreja não eurocêntrica, ou seja, uma Igreja de margens, e é interessante notar que há muitos cardeais e eleitores que vêm de zonas de comunidades católicas não muito grandes e não muito relevantes, e portanto temos uma Igreja muito mais globalizada, muito mais ecuménica e muito mais diversificada do que tínhamos há uma geração. A fraternidade social, ou seja, no concreto das desigualdades, isto liga-se evidentemente à sua ecologia integral. Um dos textos fundadores é evidentemente a encíclica Laudato Si, portanto de salvaguarda daquilo que é a casa comum. E depois dois outros aspectos em que a Igreja insistiu muito nos últimos tempos: uma sinodalidade democratizadora. O Papa Francisco, e o seu nome é um programa já de si, ele foi uma sinodalidade que deu à Igreja, que deu às mulheres, que deu aos leigos, uma participação e uma integração muito mais efetiva. Portanto, uma Igreja menos de cúria e menos de hierarquia e muito mais de uma eclésia ou de uma assembleia de fiéis. E, finalmente, o Papa também se distinguiu, e parece-me ser um caminho que deve ser continuado, por um apostolado da paz. Ou seja, são conhecidos os seus enviados, tanto em relação à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, como em relação à sempre complicada situação em Gaza. É verdade que o Papa foi um pouco atacado por algumas vozes, por se calhar sobre Gaza ter uma opinião menos sionista, digamos assim, mas em todo o caso há um apostolado de paz importante e, de facto, as desigualdades sociais, a questão ambiental, a polarização política, a radicalidade da opção entre a guerra e a paz são assuntos do nosso mundo e são assuntos em que a Igreja tem tido um papel importante e é expectável que o novo Papa tenha de continuar essa agenda. É uma herança muito forte, de facto, do pontificado do Papa Francisco, e que poderíamos dizer terá de passar necessariamente para o tal perfil do novo Papa?
Tem de passar. Eu diria, e lembrava aqui, por exemplo, a reflexão que na Congregação Geral, portanto, nesta semana, Sim, estão a acontecer em Roma, que o abade da Igreja de São Pedro de São Paulo, o beneditino Donato Oliari, lembrava aqui há dias o que é que deveria ser, ao fim e ao cabo, a nova agenda, ou seja, apelando a que os eleitores não fizessem entre si campanha política, portanto, que não cedessem a jogos de poder, ou seja, que escutassem apenas a sua voz interior e que escutassem a voz de uma igreja que, e eu resumiria a mensagem, encontrar um pontífice continuador do melhor de um legado que está sobre a mesa, ou seja, que a humanidade necessita de um chão comum e de um norte contra um certo relativismo de valores, uma coesão económica e intergeracional contra fissuras que são óbvias, intergeracionais entre novos e menos novos, entre pobres e ricos, entre as margens do mundo e o centro. Evidentemente, uma cultura de paz contra a radicalização política. É sempre difícil nós considerarmos um Papa mais político do que outro. E a própria expressão um Papa político pode assustar, mas os Papas também fazem política, não no sentido eleitoral, diário, mas o Papa é uma voz que deve ser uma voz independente, uma voz de reflexão sobre as grandes opções políticas do mundo. Uma consciência ambiental que tem de continuar contra a exaustão da nossa casa comum. A questão ambiental é uma questão que releva não apenas da ecologia dos dias de hoje, mas é preciso não esquecer que os Papas, qualquer Papa é herdeiro ou é o timoneiro da barca de São Pedro. E sendo um timoneiro da barca de São Pedro, há uma cultura de respeito pela natureza que tem 2000 anos. Portanto, a própria mensagem evangélica já manda cuidar da casa comum. E, finalmente, todos os Papas, independentemente daquela discussão eterna sobre se o Papa é um progressista ou um conservador, se é um liberal ou se pertence à Cúria, mais do que isso, tem de ser um Papa que continua a interpretar e a redescobrir 2000 anos depois o Evangelho. Os Papas, se têm que ser fiéis a alguma coisa, não é a agenda política da zona do mundo A, B ou C, ou do regime político. Os Papas não encostam um político, não são influenciados. Cada Papa é um intérprete, e um intérprete 2000 anos depois de uma mensagem imutável, e, portanto, não é uma mensagem nem liberal nem conservadora. São palavras muito datadas e muito atuais para avaliar aquilo que é uma mensagem evangélica intemporal. E, portanto, o que o conclave vai fazer a partir do dia 7 é escolher aquele de entre os que lá estão sentados, porque em princípio será um dos que lá estão sentados, quem é o melhor herdeiro de São Pedro. Não de Francisco, nem de Bento XVI, nem de... Pode haver estilos, pode haver alguma coisa que se vai buscar a um bom exemplo de um Papa anterior. Inclusive, a escolha do próprio nome indicará logo alguma coisa sobre qual é a linha e qual é o estilo desse futuro Papa, mas é a figura de Deus, portanto, é a mensagem de Deus e é o exemplo do primeiro Papa, São Pedro, que deve inspirar o 267º a ocupar aquele lugar. Sim. 108 dos cardeais eleitores foram escolhidos pelo Papa Francisco. Isso é garantia de alguma continuidade? Eu acho que sim, ou seja, vamos ter um conclave em que a maioria dos eleitores foi escolhido por este Papa e, portanto, serão, em princípio, homens alinhados com parte da sua agenda. É um colégio muito vasto. O conclave que elegeu o Papa Francisco tinha menos eleitores e tinha eleitores mais antigos. Portanto, num certo sentido, parece mais com o conclave de 2005, em que dos 115 eleitores, só 2 não eram eleitores novos, porque, de facto, João Paulo II teve um pontificado de 25 anos, 26 anos, e, portanto, a maioria dos que elegeram em 2005 tinham sido escolhidos pelo Papa. Acontece um pouco o mesmo hoje,
a partir de dia 7. De facto, 108 eleitores foram escolhidos por este Papa. Portanto, está aqui garantida pelo menos alguma continuidade ou alguma sensibilidade àquilo que eram os temas que Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, tinha. Por outro lado, sendo um colégio muito global, portanto, tendo cardeais eleitores de várias partes do mundo, há muitos países com um eleitor apenas. E pela primeira vez... E, portanto, não se conhecem. É provável que na última semana as congregações gerais já tenham, enfim, dado a conhecer-se, podem já ter surgido alguns agrupamentos espontâneos, ou por afinidade espiritual, ou por afinidade geográfica, o que seja. Portanto, quando o conclave abrir dia 7, e quando se fizer a primeira votação, a primeira e única, penso eu, dia 7, provavelmente os mais votados não terão mais do que 7, 8, 9, 10 votos, porque a dispersão ainda será muita, mas é um conclave imprevisível, como são todos. Nós podemos estar aqui horas a fio. Tem características muito específicas. Tem características específicas porque é um conclave num momento da história global, numa era de incerteza, de radicalização. Portanto, é provável que a reflexão tenha de ser feita não apenas no sentido interior, ou seja, qual dos que está sentado aqui entre nós tem mais perfil para liderar uma igreja com 2000 anos, com 1,4 bilhões de fiéis, mas também qual é o melhor Papa, ou qual de nós pode continuar, não no sentido de seguidismo, não no sentido de um Francisco II puro, mas no sentido de potenciar uma agenda que posicione a Igreja perante este mundo. E, portanto, é provável que o conclave ainda tenha de passar por algumas votações para agregar não só o perfil do sucessor de Pedro, mas também o perfil de um Papa que saiba falar a este novo mundo, como o Papa Francisco indiscutivelmente soube falar. Julgando-se também nesse processo eleitoral a relevância da própria Igreja Católica na atualidade? Sempre. E basta ver o quanto nestes últimos dias o foco da atenção internacional esteve em Roma. Ou seja, a eleição de um Papa não é apenas a eleição de um governo, de um líder político, é muito mais do que isso, porque o Papa, sendo um líder temporal, como se dizia historicamente, ou seja, ele é chefe de Estado de um Estado minúsculo chamado Vaticano, mas o que está aqui em jogo é a eleição de um líder espiritual e de uma voz que, não sendo do partido A, B ou C, e deixe-me fazer uma nota de rodapé, também vale a pena aqui registar e se calhar lamentar o quanto a memória do Papa Francisco tem sido utilizada nestes últimos dias à direita e à esquerda por quem se apropria dele. Ou seja, até muitas vozes que em sua vida o atacaram pelos mais variados aspectos e temas, há uma espécie de unanimidade que acontece normalmente com todas estas figuras públicas, mas a atenção, a quantidade de jornalistas, de mídia que estão em Roma e que ficaram em Roma, ou seja, não só para as exéquias, que já foram há uma semana, como agora para estes dias, o foco do mundo, não direi de todo o mundo, evidentemente, mas a Igreja Católica Romana, Roma fala urbi et orbi, e é de facto uma eleição que prende a atenção do mundo inteiro. E aí acredito que até de uma forma muito mais expressiva do que no anterior conclave, daquilo que é possível nos apercebermos. Ainda o fator geográfico, que há pouco falou, de facto, um conclave com representações de todo o mundo, 71 nações presentes, em 2013 estavam 49. Sim. É importante a proveniência geográfica do Papa? É sempre importante, porque o mundo tem vários mundos e eleger um Papa europeu suscita uma interpretação. Eleger um Papa americano ou, como agora se diz, que são duas hipóteses sobre a mesa, ou da Ásia ou da África, evidentemente que isso tem um peso, porque os Papas são homens e os Papas, quando são eleitos Papas, têm 50, 60, 70 anos. Tem uma história. E, portanto, têm uma história, têm uma visão sobre o mundo. Um Papa que venha da Ásia, que venha da África, vem com uma agenda que é diferente de um Papa que seja francês, que seja
A Itália tem sempre a representação mais larga. A Itália não tem papas desde Albino Luciani, desde 1978. Depois foi um papa polaco, João Paulo II, depois um papa alemão, depois um papa da América. O primeiro americano, o primeiro do Hemisfério Sul, o primeiro jesuíta. Muitas novidades. Sim, muito pioneirismo com o Francisco. Não sabemos se o próximo Papa também vai ser o primeiro em muita coisa, o primeiro asiático, o primeiro da África, o primeiro negro. Está aqui muito em aberto. Porque, como dizia bem, 71 nações, não vai ser fácil no dia 7, entre a missa da manhã e a primeira votação à tarde, compreender logo qual é a inclinação geográfica que o conclave vai ter. Os mais progressistas e liberais talvez apostem num chamado Papa Outsider. Aliás, há alguma imprensa que já diz que vai ser um conclave entre a ortodoxia e a heresia, como se eleger um Papa africano ou da Ásia fosse uma heresia, naquele sentido medieval que se dá ao termo. Não é uma heresia, mas será também uma originalidade enorme, porque a Igreja já teve papas de África, da velha orla romana da África, mas não é o Papa africano de que nós hoje, porque hoje em dia quando se fala em África fala-se de uma realidade diferente. Também já teve papas da Ásia, a Ásia Menor, mas eram papas do século IV, do século V, do século VI. Em princípio, o conclave vai ter de debater. Porque, repare, mais do que o conclave pensar qual é o Papa em abstrato que nós achamos que deve ser, o debate tem de ser um debate interior, que vai ser feito em apagão completo, ou seja, em princípio, sem qualquer interferência. Com a presença da luz do Espírito Santo. Com a presença da luz física, da luz elétrica, sem dúvida nenhuma, e também de uma outra luz, que é aquela que ilumina a decisão final. Eu creio que as congregações gerais da última semana e também a partir do dia 7, vamos ver quantos dias, 7, 8, 9, em princípio não mais do que isso, o conclave tem de debater que mundo temos e que perfil de Papa se adequa a esse mundo. Se adequa não no sentido de seguir o mundo, mas no sentido de ter uma visão católica, cristã, espiritual para esse mundo. Ou seja, qual é de entre nós, os que estamos aqui sentados, aquela figura que, independentemente de vir da Ásia, da África, ser italiano, pertencer mais à Cúria, ser mais outsider, etc., 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 qual é a figura humana que, uma vez elevado à cadeira de São Pedro, pode continuar a ser uma voz influente neste mundo de hoje, 2025? E olhando, enfim, os dossiês que o novo Papa vai ter de assumir, enfim, poderíamos olhar aqui vários aspectos, desde ainda, sem dúvida nenhuma, os abusos, desde a crise das instituições, mas gostava de focar a nossa análise no tema da sinodalidade, que este Papa Francisco inaugurou e, sobretudo, deixou lançado até 2028. Será um eixo, sem dúvida nenhuma, central e que pode mesmo colocar a questão, sim senhor, qual será o próximo Papa, mas também qual será o papel de todos os batizados, de todas as comunidades no futuro da Igreja? Sim, a palavra sinodalidade entrou na nossa linguagem e a sinodalidade é talvez a herança que estes últimos 12 anos deixaram à Igreja e à sociedade. Porque a sinodalidade é aquele tema onde se encontram duas dimensões que o Papa Francisco acarinhou muito, que é, por um lado, a reforma da Cúria, porque a sinodalidade mexe com a própria estrutura da Igreja e com a projeção de uma Igreja em saída. Ou seja, a sinodalidade é um convite a que da Cúria e das sedes episcopais a Igreja chegue aos leigos. Mas chegue não no sentido de uma mensagem que os leigos recebem, chegue como uma obra em que os leigos são chamados a participar ativamente. Portanto, a sinodalidade liga-se à reforma da Cúria, que tem aquele lado financeiro, mais institucional, mais complicado, porque a Santa Sé é ao mesmo tempo um poder espiritual, mas é um Estado.
é uma estrutura que tem contas, que tem... E, portanto, essa é uma parte que ficou incompleta e que provavelmente o próprio Papa, o próximo Papa vai ter de enfrentar. Mas a sinodalidade também se encontra com um outro eixo, que é o da tal Igreja de apostolado dos leigos, de fraternidade social, de margens e de Igreja em saída, ou de catolicismo em saída, porque mexe não só com os leigos, mas com a questão das mulheres, da ordenação, da eventual ordenação, ou pelo menos de uma participação mais ativa, que o Papa Francisco, aliás, também inovou, porque o dicastério da vida consagrada, creio eu, Sim. pela primeira vez foi entregue a uma mulher, portanto, um cargo de alto nível, mas mexe com a questão dos excluídos, dos migrantes, mexe com a questão do acolhimento e da eventual bênção a uniões de facto, casais gay, ou seja, há aqui uma dimensão social que a sinodalidade tem, que é muito inovadora nas práticas que a Igreja vinha tendo, mas que, para voltar ao ponto que eu há pouco lembrava, de original evangélico tem pouco, no sentido em que Jesus Cristo, na sua vida, nos seus milagres, na comunidade da Judeia em que se integrou, a vivência daquela religião inicial era uma vivência sinodal. Jesus Cristo entre os apóstolos, Jesus Cristo entre os seus, falando às pessoas. E integrando todos. E integrando todos. Embora o todos, que é uma espécie de ex-libris lisboeta, lisboeta, porque foi cunhado em Lisboa, que o Papa deixa, também tem aqui um reverso. É que todos também não pode significar tudo. E, portanto, esse é um debate, sim. Esse é um debate que está em aberto, porque a Igreja Católica é uma igreja de portas abertas a que venham ter com ela, e a própria Igreja deve estar em saída, não naquele sentido evangelizador de conquistar almas, não é isso, de uma mensagem aberta a todos, mas a Igreja Católica não pode descaracterizar-se no sentido de permitir ou de admitir tudo, se não entra numa espécie de, desculpe uma expressão, mas de espiritualidade New Age, em que cada um tem a sua fé e a Igreja vê-se na contingência de ter de admitir uma diversidade de experiências e de fé que, no limite, há de colidir com os valores que são fundamentais e que são estruturais da Igreja, qualquer que seja o Papa. Um ponto que nos liga a muitos outros debates. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Professor José Miguel Sardica, agradeço ter estado aqui. Muito obrigado, eu. E nestes dias, neste contexto, por certo, teremos outras ocasiões para continuar este debate. Muito obrigado. E ao longo dos próximos dias, acompanhe no portal da Agência Eclésia as reuniões que preparam o conclave e depois cada momento da eleição do próximo Papa. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiserem.